Tipos de memórias. Apesar da existência de vários modelos explicativos para o funcionamento da memória, uma das questões que ainda intriga os pesquisadores é a relação entre a memória de curta e a de longa duração. Alguns defendem que a memória de curta duração seria apenas o início do processo que levaria à formação de uma memória de longa duração. No entanto, a maioria dos resultados obtidos nas pesquisas sobre o assunto tem sinalizado para a existência desses dois mecanismos distintos, funcionando de forma independente, mesmo quando agem na mesma estrutura do cérebro. Mais importante que definições gerais, para entender a memória humana é fundamental saber os processos que envolvem a aquisição, armazenamento e evocação de cada tipo de memória. Para isso, o primeiro passo é saber que não existe uma memória, mas sim vários tipos de memória que se relacionam para formar a memória que usamos no dia a dia. As classificações mais utilizadas para memórias são estabelecidas de acordo com o tempo de duração, função e conteúdo de cada uma delas. E, ao contrário do que se pensa comumente, o processo de memória não acontece apenas quando aprendemos algo novo, arquivamos, ou lembramos de algo, recuperamos. Há também a memória de curto prazo ou memória de trabalho, que alguns pesquisadores preferem não chamar de memória, mas sim de central de gerenciamento. A memória de trabalho é usada, por exemplo, quando retemos um número de telefone apenas por tempo suficiente para discarmos, estamos usando esse tipo de memória. Além da sua baixa capacidade de retenção da informação a alguns segundos ou no máximo poucos minutos, a memória de trabalho é responsável por gerenciar nossa realidade. Ela determina se a informação é útil para o organismo e deve ser armazenada, se existem outras informações semelhantes em nossos arquivos de memória e, por último, se esta informação deve ser descartada quando já existe ou não possui utilidade. No exemplo do número telefônico, como já conhecemos a linguagem numérica e presumimos que aquela informação não precisa ser memorizada, os mecanismos para a formação de arquivos de memória não são ativados e a informação é esquecida. Então, se não conseguimos completar a ligação, muito provavelmente teremos que procurar o número novamente, já que ele já foi esquecido. Na verdade, nem chegou a formar arquivos de memória. As memórias referenciais também podem ser classificadas de acordo com seu conteúdo como declarativas e episódicas, quando se referem à lembrança de algo que assistimos ou vivenciamos, ou declarativas semânticas, quando são tipos de memórias. Apesar da existência de vários modelos explicativos para o funcionamento da memória, uma das questões que ainda intriga os pesquisadores é a relação entre a memória de curta e a de longa duração. Alguns defendem que a memória de curta duração seria apenas o início do processo que levaria à formação de uma memória de longa duração. No entanto,